Bate-Papo na Saúde hoje está no 18º Congresso Latino-Americano de Medicina Social e Saúde Coletiva e uma ótima oportunidade para a gente conversar sobre o que é o SUS com um professor, um pesquisador e professor emérito da Universidade Federal da Bahia, Jair Nilson Paim. Professor, que honra minha estar aqui com o senhor hoje para a gente conversar. Eu sugeri esse tema, o que é o SUS, porque é uma das suas obras mais conhecidas por quem estuda saúde coletiva, saúde pública no Brasil. E aí acho muito importante a gente trazer esse tema, aproveitar essa oportunidade. Começo perguntando para o senhor, como é que o senhor identifica o SUS da época da Constituição, quando ele foi instituído, e o SUS hoje? Como ele progrediu nesse período e quais foram os desafios que conseguimos avançar, né? Eu sempre registro que o SUS é parte de uma conquista popular que tem a ver com um conjunto de movimentos sociais que lutaram contra a ditadura no Brasil e defenderam aquilo que nós chamávamos à época de democratização da saúde. E mais recentemente se fala em reforma sanitária brasileira. Então, o SUS é um dos produtos, um dos resultados, um dos filhos da reforma sanitária brasileira. Talvez o mais conhecido, mas seguramente não o único. E este SUS foi concebido, inclusive, cerca de 10 anos antes da Constituição Cidadã de 1988. Todo um documento acerca do SUS tem uma origem num texto produzido por professores da esta universidade, da UERJ, que chamava-se A Questão Democrática na Área da Saúde. Então, quem ler esse documento hoje vai ver que todos os princípios e diretrizes do SUS já estavam registrados em 1979 e apresentados no Simpósio de Política Nacional da Câmara dos Deputados. Então, na realidade, o que se conseguiu através da Constituição de 1988 foi muito amplo. E isso também tem a ver com todo o movimento que eu me referi antes da reforma sanitária brasileira, que sistematizou esse projeto na 8ª Conferência Nacional de Saúde, presidida, dirigida, liderada pelo Sérgio Arouca, que dá o nome à nossa Escola Nacional de Saúde Pública, e a partir daí a discussão que houve na sociedade e os debates entre os constituintes permitiu chegar a esse capítulo da saúde na Constituição, que deu a base, né, formal, legal do SUS, que permitiu posteriormente ser desdobrado em uma lei, a Lei Orgânica da Saúde, em 1990, mesmo a contragosto do presidente da época, e o SUS é um sistema de saúde inovador que foi implantado numa situação extremamente adversa. Então, na realidade, o SUS está comemorando este ano cerca de 35 anos, por causa da Lei Orgânica de setembro de 1990, mas este SUS que nós temos hoje não é o SUS legal, não é o SUS formal. É muito menor do que o SUS que está na lei, que está na nossa Constituição. O SUS que nós temos hoje é ainda menor do que o sonho e o projeto elaborado pelo movimento da reforma sanitária. Eu diria que o SUS que nós temos hoje é um SUS reduzido, é um simulacro de SUS. Evidentemente com muitos êxitos, muitas conquistas, e há vários SUS, né? Mas do ponto de vista mais geral, quando nós vamos olhar o país como um todo, o SUS de hoje está muito aquém em relação ao SUS formal, ao SUS constitucional, ao SUS legal. Por isso que em alguns textos eu chamo a atenção que existem várias concepções de SUS que disputam entre si o SUS democrático da reforma sanitária brasileira, o SUS formal, o SUS legal, portanto, o SUS real, que eu faço um trocadilho com o real,
que é a moeda, que muito mais importante do que a saúde do povo é o dinheiro, é o orçamento, é a moeda que tem que ser preservada, é a austeridade, enfim, é o ajuste fiscal. E tem o SUS pobre para pobres. É um SUS que é subfinanciado, que é destinado aos pobres de uma forma muito manipulada, até pelo clientelismo político, e as pessoas, de alguma maneira, se acham até em determinados pontos, em determinado momento, quase que recebendo aquilo como se fosse uma dádiva do Estado, de governos ou de partidos, quando aquilo foi uma conquista popular. Poderia-se dizer, o senhor acha que eu estou errado em dizer, que o SUS é a maior política em prol da democracia no Brasil? E eu acho que você está certa, porque o SUS fez parte de uma luta pela democratização da saúde. E não era uma democratização setorial, quer dizer, do setor saúde. É uma democratização que passava pelo setorial, pela saúde, mas chegava ao societário. Ou seja, para democratizar a saúde, implica você democratizar o Estado, você democratizar a sociedade, você democratizar a cultura. Então, isso é que é a democratização da saúde, da forma com que foi pensada a reforma sanitária. Agora, quando a gente vê o SUS na televisão, ele geralmente é notícia quando o hospital está superlotado. No momento da pandemia, ele foi retratado de uma outra forma, foi uma oportunidade para muita gente conhecer de fato do que o SUS é capaz, né? Mas a grande mídia, infelizmente, a mídia comercial, veicula somente o SUS que não dá certo. O senhor acha que isso impacta de alguma maneira na consolidação do que a gente deseja para o SUS, ou seja, a comunicação e a forma como o SUS acaba sendo visto por quem não o utiliza, né? Porque quem usa o SUS de fato, que conhece o SUS, tem pesquisas que mostram que se mostra satisfeito, lógico, com problemas que precisam ser resolvidos. O SUS precisa melhorar em alguns aspectos, mas ele é um grande projeto democrático, né? O senhor acredita que a comunicação da mídia comercial pode interferir de alguma forma na implementação dessa política? Eu não sou especialista na área de comunicação social e saúde, mas os estudos que até então têm se desenvolvido são no sentido positivo da sua pergunta. Realmente há uma interferência que pode ser negativa, como alguns aspectos da sua pergunta, mas também positiva. Eu diria que hoje é possível até você identificar canais de televisão, por exemplo, ou jornais, que sempre tiveram uma posição hostil ao SUS, hoje, de alguma maneira, fazem programas específicos mostrando um outro SUS. Ainda que eles valorizem alguma coisa mais que tem impacto simbólico, como transplante, como uma cirurgia no cérebro, uma cirurgia cardíaca, mas eles já começam a entender que Fiocruz é SUS, que Anvisa é SUS, que SAMU 192, que pode pegar qualquer um de nós na rua e às vezes pega mesmo em casa, até mesmo para quem tem planos de saúde, isso também é SUS. Então, eu acho que a pandemia, como você de alguma maneira referiu, trouxe outras possibilidades até para essa mídia hostil, uma grande mídia hostil, que ela pudesse revisar as suas posições e a maneira com que trata o simbólico. Eu ousaria dizer hoje, 7 de agosto de 2025, que é muito difícil se entender alguém hoje que diga que não defenda o SUS. Até o setor privado defende o SUS. Até quem sabota o SUS defende o SUS. Então, a gente hoje precisa distinguir que tipo de defesa se faz ao SUS. Essa é a questão. O grande feito, talvez, do SUS seja o fato dele ser um sistema universal, né? E eu já tentei levantar essa informação, se o senhor tem quantos sistemas universais existem no mundo, mas eu sei que são menos de 10, são menos de 8, talvez, né? Já vi alguns números diferentes, mas isso é, de fato, um grande feito, né? A importância dele ser universal. Ele ser universal
nos coloca em que lugar em termos de soberania da nossa saúde, né? E em que tipo de exigência ele também faz para essa soberania? Olha bem, universal expressa de alguma maneira aquilo que está na nossa Constituição: saúde, um direito de todos, vinculado à cidadania. Então, universalidade tem a ver com atendimento a todas as pessoas. Então, é possível hoje você identificar um conjunto de sistemas públicos e universais de saúde, tanto na América Latina, que está de alguma forma muito presente nesse congresso, como na Europa, e eu diria até como uma parte da América do Norte, no Canadá, e algumas províncias do Canadá, sobretudo. Então, você tem vários sistemas públicos universais, mas dentro dos sistemas públicos universais, tem aqueles que a saúde e o atendimento à saúde, o acesso à saúde, independe do fato de você ser empregado ou não, de você ter um vínculo empregatício ou não, pela sua própria condição de cidadania, lhe permite que você tenha acesso. E geralmente esse tipo de sistema público universal, ele tem um financiamento que é resultante da cobrança do conjunto de impostos da sociedade. E você tem um outro sistema público universal que está mais vinculado à ideia, ao conceito de seguro social. E quanto seguro social é apenas para aquelas pessoas que de alguma forma contribuem com o financiamento do seguro social, que têm acesso. Como muitos países europeus há um emprego mais generalizado, de modo que mais de 80% da população, por baixo pelo menos, tem emprego, então, de alguma maneira, mesmo desta forma, você tem um sistema público e universal. O SUS, ele opta por ser um sistema público e universal para todos. E, fundamentalmente, sendo financiado, controlado e administrado pelo Estado. Este SUS que está na lei não é o SUS real. De modo que, se eu fosse mais crítico ou mais seletivo, eu só diria que hoje existe apenas um sistema público e universal de saúde no mundo, que é o sistema de Cuba. Ótima reflexão. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta com essa conversa com o professor Jaimilson Paim. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre o que é o SUS com Jaimilson Paim, pesquisador e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Professor, a gente está vivendo nesse momento em que a gente está gravando o programa um momento de ataque à soberania brasileira. Quais são os impactos que isso pode ter no nosso Sistema Único de Saúde? Bom, o primeiro impacto é que se esta agressão ao povo brasileiro, não é ao governo, é ao povo brasileiro, se fizer como está sendo anunciada, isto vai ter repercussões do ponto de vista econômico e particularmente com relação a possibilidades de inflação e aumento da dívida pública, e isto vai reforçar um discurso que está sempre presente, né? O discurso do ajuste fiscal, o ajuste das políticas de austeridade. E esse discurso bonito, muitas vezes criado pelos economistas e reiterado pelos políticos, esse discurso é inimigo, é adversário dos direitos sociais e particularmente da saúde. Então, se um dos primeiros cortes que ocorrem durante uma crise é na área social. Houve uma pressão muito grande no governo federal atualmente para que os pisos que são definidos pela Constituição
fossem flexibilizados para poder se retirar recursos da educação e da saúde para pagamento, por exemplo, dos juros da dívida, para o atendimento aos rentistas que ganham dinheiro em cima dos empréstimos que fazem ao governo. Então, há uma ameaça muito grande num governo que recentemente não resolveu o problema do financiamento, mas pelo menos recuperou uma parte do orçamento público para a saúde, ser forçado, ser obrigado, ser pressionado, por exemplo, por esses atores, e eu ainda acrescentaria a grande mídia como porta-voz desses atores, para poder flexibilizar o orçamento para a saúde. E isso vai repercutir. Isso tem custo de vida, tem custo de sofrimento, tem custo de vontade até de avançar. E esse modelo capitalista, professora, e através dessa mesma mídia, né, que o senhor falou agora e que a gente tocou no primeiro bloco, também traz uma perspectiva de que a privatização seria uma solução para o SUS. Privatização nem que seja da atenção básica, volta e meia isso vem à tona. Queria que o senhor trouxesse uma fala para quem acredita que isso pode ser, de fato, um caminho bom para o SUS. Olha, lamentavelmente eu tenho que admitir que este SUS reduzido, que eu me referi anteriormente, é um SUS que conviveu nos últimos tempos, para não fixar em anos, nem em governos, com a privatização. Quer dizer, nós temos uma expansão do setor público, mas um avanço muito maior do setor privado. E eu digo que esse SUS foi privatizado por fora e por dentro. Por fora, a partir, por exemplo, da expansão dos planos privados de saúde ser um setor de grande acumulação capitalista, sobretudo na perspectiva financeira, mas o SUS também sofreu internamente pelo subfinanciamento, pela subregulação do setor privado e, pasme você, sob uma gestão, para usar uma palavra da moda, sobre a governança do setor privado dentro dos serviços públicos. Então, muitos dos arranjos, tipo OS, OCIPs e coisas parecidas, estão sendo realizadas de alguma forma como uma expressão que não é convencional de privatização, mas efetivamente estão reduzindo, estão limitando, estão sabotando o interesse público que o SUS antes expressava. O controle social é um dos pilares do SUS. Como é que o senhor avalia a consolidação desse pilar e as transformações que sofreu nesses últimos, vamos dizer, 20 anos? Eu acho que o chamado controle social, que nós falávamos em participação social, participação da comunidade, falávamos em controle dos aparelhos de Estado, controle público e democrático pela sociedade organizada. Este é um distintivo do SUS em relação aos outros sistemas de saúde. Eu diria que nem Cuba tem no seu sistema de saúde com um grau eu diria assim, de capilarização da participação social ou do controle social no interior desse sistema. Quer dizer, Cuba tem outros mecanismos, mas esse tipo de participação social organizada, com base constitucional e com base legal, temos a Lei 81/42/90, de dezembro de 90, quer dizer, esse SUS é referência hoje para a própria Organização Mundial de Saúde, que reconheceu recentemente o que se acumulou no Brasil em termos de participação. Então, eu acho que é uma jabuticaba que nós criamos aqui, foi essa participação. Lembrando a você que eu falei antes que um dos pilares do SUS era a democratização da saúde, e a democratização passa por esse controle público e democrático da sociedade sobre o Estado. A gente está aqui no 18º Congresso da Alames e um dos pontos assim, que vi serem debatidos em várias mesas foi a colonização dos corpos, ou seja, a questão racial, a questão homoafetiva, a misoginia. O
O senhor percebe o SUS atendendo a essas demandas e evoluindo junto com a sociedade nessas discussões e acolhimentos? Eu percebo, sim, não no ritmo da necessidade. Essas lutas, vamos dizer assim, pelo reconhecimento de direitos específicos, essa luta pelo reconhecimento das diferenças, essas lutas que de alguma forma passam a ter um rótulo que são lutas identitárias, né? Elas têm sido, sim, contempladas pelo SUS. Quer dizer, essa própria capilaridade do SUS tem possibilitado várias experiências locais de determinados municípios em que essas questões estão sendo cuidadas. Eu sempre tenho um cuidado também de dizer que não na inteireza, mas eu acho que iniciativa para um sistema que para muitos, para jovens como você, já tem muito tempo. Muito obrigada, jovem. Mas, comparando com outros, é um sistema novo, 35 anos. Eu sempre brinco que a gente tem a Itália como uma parceira da reforma sanitária brasileira, né? A Itália, logo depois de vencer o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiu incluir na sua Constituição saúde como direito e a possibilidade de ter um serviço nacional de saúde. Você sabe quantos anos a Itália precisou para transformar aquilo que estava na Constituição em uma lei? 30 anos. Nossa. Só em 78 é que saiu a lei do Serviço Sanitário Nacional da Itália. O Brasil, com todos os problemas, conseguiu botar na sua Constituição que saúde é um direito, dever do Estado, e mesmo naquele governo, não é, de 1990, contra a vontade do presidente, contra os vetos daquele presidente, o SUS tem lei desde 1990. Então, nesses 35 anos, é um período de construção do sistema, com idas e vindas, com avanços e recuos, com progressos e com retrocessos. Esse é o SUS real. Que é o que a gente utiliza, né? A gente está chegando no finalzinho do programa, eu queria ainda fazer duas perguntas para o senhor. A primeira, o senhor acabou de trazer aí um exemplo de saúde comparada, né? Que muitas vezes acho que falta ao brasileiro fazer essa análise comparada, né? Até para verificar as nossas diferenças com relação ao mundo, para que o SUS seja como ele é e se adeque às nossas diferenças, né? Qual é a importância de realmente nós da comunicação e os estudiosos trazerem a saúde comparada, né, dos outros países para colocar o SUS em perspectiva? Nesse livro que você citou, O que é o SUS? O que é o SUS, eu começo dizendo que para conhecer o que é o SUS, saber o que é o SUS, é preciso entender o que é que veio antes. Mas eu acrescento que também é preciso comparar com outros países e até dou uma certa estocada nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos são uma grande referência para muitos colegas da área de saúde. Especialmente na medicina, sempre tem como referência o hospital tal, a universidade tal dos Estados Unidos. E eu dizia que era importante fazer essas análises de comparação, ou análises comparativas, para não ficarmos deslumbrados com determinados tipos de tecnologia que são vendidas simbolicamente como algo que expresse qualidade da atenção e prestasse mais um olhar atento para o que é que tem de exclusão desses países em termos do atendimento à população. Não sei, seguramente você vai se lembrar que durante a pandemia, muitas pessoas que foram atendidas nos Estados Unidos pediam que não deixassem entubá-lo, mas não era com medo da intubação. É porque sabia que ele não teria mais decisão depois, no sentido de deixar de pagar a UTI que o atendeu. Teria uma dívida vitalícia, né? Então ele não queria morrer, deixando para a família aquela decisão. Então não é esse o sistema de saúde que nós queremos para o povo brasileiro.
A gente tem um minutinho para terminar o programa, professor. Eu queria que o senhor trouxesse uma mensagem, porque a sua obra ela é muito estudada por quem entra para o universo acadêmico para estudar a saúde coletiva, a saúde pública. Que locais, que espaços, que lacunas o senhor vê para serem estudadas sobre o SUS? O que o senhor diria para um estudante hoje da área da saúde coletiva que é interessante, que pode contribuir para o crescimento, para o aprimoramento do SUS? Eu vou tomar de emprestado um pouco alguma coisa que tem sido muito discutida nesses congressos, que é a dimensão do cuidado. Dizem, tem até uma música que quando a gente ama, é claro que a gente cuida, né? Então acho que o cuidado é essencial, porque o cuidado vai além da discussão de consulta, de exames, etc. O modelo de atenção que nós temos prevalente é muito mais um modelo de desatenção. E nesta crise do neoliberalismo que vai se expressar no sistema de saúde, vai ser um sistema de saúde aquele que conseguir passar para a população, conseguir passar para as pessoas comuns, para a nossa família, para os nossos vizinhos, que é um sistema que cuida das pessoas. Professor, que honra, quero te agradecer muitíssimo pela sua passagem aqui com a gente no Canal Saúde para fazer um bate-papo na saúde. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E obrigada a você que acompanhou esse programa de hoje. A gente se encontra na programação do Canal Saúde. Até a próxima.